Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre o governo Jango e as reformas de base. Vamos lá? Primeiro, quando estamos falando sobre Jango, estamos falando sobre esse camarada aqui, João Belchior Marques Goulart, ou popularmente chamado de Jango, ou João Goulart. Ele foi presidente do Brasil entre 7 de setembro de 1961 a 1º de abril de 1964. Ele nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai analisar alguns acontecimentos, algumas coisas, algumas características do governo João Goulart a partir de agora. Vamos lá. O governo de João Goulart é dividido. A partir de agora eu vou falar Jango, ok, pessoal? Apenas Jango. O governo de Jango, normalmente, ele é dividido em duas fases. A fase parlamentarista e a fase presidencialista. Vamos tentar entender. Jânio Quadros era o presidente e Jango era o seu vice. Todavia, após aproximadamente 7 meses de mandato, o Jânio Quadros ele vai renunciar. E aí, pela Constituição, quem deveria assumir seria o seu vice, que seria o Jango. Todavia, uma parcela da população e dos políticos não queriam aceitar que o Jango assumisse, porque o Jango era visto por muitos como um comunista, que ele iria instaurar o comunismo no Brasil, então havia uma rejeição de uma parte do setor político. E aí acontece o seguinte, o Tancredo Neves, esse camarada aqui do centro aí, ele vai tentar bolar o seguinte, vamos entrar no meio termo. Alguns não queriam que ele assumisse a presidência, outros queriam que ele assumisse, como o cunhado dele, o Brizola. Então, tentaram encontrar o meio termo. Qual seria o meio termo? Um parlamentarismo. Ou seja, ele assume como presidente, só que a partir de agora teremos um regime parlamentarista, em que teremos quem vai meio que governar, que tem poderes, é o primeiro-ministro. Então, ele é presidente, mas assim, ele não tem tanto poder, não tem tanta autoridade. Essa autoridade, boa parte dessa autoridade fica nas mãos do primeiro-ministro. E aí, haveria uma promessa de um plebiscito para 1965. Então, todavia, esse plebiscito ele é adiantado, né, que é uma consulta popular, para 1963. E a esmagadora maioria da população rejeitaram o parlamentarismo e aprovaram o presidencialismo, ou seja, ele governaria como presidente sem a interferência do poder ou da autoridade do primeiro-ministro. E aí, nessa segunda fase, a partir de 63 até meados de 64, temos Jango como presidente do Brasil num regime presidencialista. Enquanto durou, o parlamentarismo teve 3 ministros, entre eles o Tancredo Neves, né, que renunciou para candidatar-se a cargo de governador de Minas Gerais. Os outros que nós tivemos foram o Brochado da Rocha e o Hermes de Lima, foram os outros 2 primeiros ministros. Algumas conquistas trabalhistas. É importante enfatizar que durante o governo de João Goulart há uma efervescência muito grande no Brasil, cultural, de movimentos sociais. Estamos no contexto de Guerra Fria, então tem aquela disputa de socialismo e capitalismo. Desculpa. Então é importante enfatizar que é um momento muito turbulento, questões econômicas, questões políticas, ideológicas. Então não é um momento fácil, não é um momento fácil. Conquistas trabalhistas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria convoca uma greve. Foi esse movimento que constou o 13º salário para os trabalhadores urbanos. O Congresso exigiu reforma agrária e CLT, consolidação das leis trabalhistas, para os trabalhadores rurais. Professor, mas a CLT não foi da era Vargas? Não existia CLT? Era, só que era o seguinte, aqueles direitos trabalhistas da era Vargas, eles eram mais para os setores urbanos. Por exemplo, os domésticos e o setor rural não estavam inclusos nesses direitos trabalhistas, ou pelo menos não valia na prática. Então, sim, a CLT é da era Vargas. Portanto, todavia, esses direitos estavam mais voltados para os setores urbanos, ok?
Em 62, com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, muitas ligas camponesas se transformaram em sindicatos rurais. Irão surgir muitos sindicatos nesse período, ok? Lembre-se disso. Temos aqui o organizador das ligas camponesas, Francisco Julião, né, de terno escuro, com Zezé da Galileia, um dos líderes do movimento aí das ligas camponesas. O plano trienal era um plano que era para ser desenvolvido e concluído em 3 anos. O plano trienal procurou estreitar as alianças com o movimento sindical e setores nacional reformistas. O plano trienal de Jango, de desenvolvimentismo econômico e social, elaborado pelo planejamento de Celso Furtado, tinha o objetivo de manter as taxas de crescimento da economia e reduzir a inflação. Então, assim, esse plano trienal seria tipo meio que em 3 anos, né? No primeiro ano você dá uma acalmada nos anos, né? No segundo ano você tem um crescimento, no terceiro ano as coisas estariam relativamente normais, ok? Reformas de base. O plano trienal tinha como algumas... Há uma discussão entre os historiadores, alguns dizem que era mais discurso de palanque, outros dizem que realmente era um projeto, outros dizem que não era uma coisa muito bem elaborada. Enfim, existem muitas discordâncias entre os historiadores sobre esses pontos. Mas, pelo menos em tese, eu quero que se propunha reforma agrária, reforma fiscal, educacional, bancária e eleitoral. Ou seja, se propunha, pelo menos em tese, uma série de reformas. E essas reformas agradavam a uns e desagradavam a outros, como, por exemplo, a questão da reforma agrária, né? Uma redivisão de terras, em que o Estado negocia com o setor privado e distribui essas terras improdutivas ou ociosas para alguns setores. Então, essas reformas elas foram vistas como populistas, como comunistas, por muitos, e não foram bem recebidas. Para o governo, essas reformas eram necessárias para o desenvolvimento de um capitalismo nacional e progressista. É interessante o seguinte, que hoje em dia a gente tem uma ideia de que reforma agrária está diretamente atrelada a comunismo, socialismo. E, na época, a reforma agrária era meio que uma pauta para desenvolver o capitalismo nacional, né? Já que tínhamos terras ociosas, então terras mais produtivas, um aumento da produção, seria uma forma de injetar ali, né, um ânimo ali no capitalismo, né? Injetar capital. Então, assim, não era exatamente uma pauta comunista, ok? Essa ideia de reforma agrária. O governo João Goulart foi marcado pela abertura das organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaço, né? Causando preocupação das classes conservadoras, como, por exemplo, dos empresários, banqueiros, igreja católica, militares e classe média. Como eu falei anteriormente, vão surgir muitos movimentos sociais. Estudantis, operários, culturais. Realmente é um momento de muita efervescência política e cultural. E isso vai desagradar alguns setores da sociedade, como a gente viu aqui alguns exemplos, como a igreja, os banqueiros, os empresários, militares, a classe média, e vai agradar um outro setor. Lembrando que também, entre esses setores, entre aspas, da direita, dos conservadores, também surgiram movimentos, também surgiram grupos ali em prol de uma pauta ideológica, política, social também, ok? Então havia meio que uma espécie de queda de braço, entre aspas. Esses setores mais conservadores, mais ligados à classe média, aos militares, eles temiam o socialismo. Afinal, o mundo vivia o auge da Guerra Fria, né? Então você se alinhava com os Estados Unidos ou com a União Soviética, declarar uma neutralidade nem sempre funcionava. Inclusive o Jânio Quadros tentou essa política externa independente, né? De se desligar tanto do bloco soviético como do bloco estadunidense. Estados Unidos e as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista, né? Um setor temia que o Brasil se tornasse um país comunista, que o João Goulart fosse instaurar o comunismo. Existe uma discussão entre os historiadores, alguns deles afirmam que sim, havia essa possibilidade do João Goulart tipo, instaurar o comunismo no Brasil. Para outros historiadores isso não faz o menor sentido. Enfim, é algo em aberto, né? Existem discordâncias sobre esse ponto.
A UDN, a União Democrática Nacional, e o PSD acusavam Jango de planejar um golpe de esquerda e de ser o responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. A UDN é um partido de direita, conservador, o PSD ali das elites mais tradicionais. E aí, em 13 de março, no meio dessas acusações do perigo do comunismo rondando, em 13 de março de 1964, o João Goulart ele vai realizar um comício na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, onde ele vai defender as reformas de base. E aí isso vai causar um maior burburinho, um maior alvoroço, principalmente a questão da reforma agrária, né? Principalmente isso. Não só isso, né? Mas era realmente, pelo menos, o projeto que era mais enfatizado, digamos assim. Em 19 de março, os conservadores organizam uma manifestação contra as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas pelas ruas do centro da cidade de São Paulo. Se não me engano, algo em torno de 100, 200 mil pessoas, eu confesso que não lembro agora, mas realmente reuniu muita gente numa marcha contra o João Goulart, contra o comunismo, defendendo, como a gente vê aqui no nome da marcha, né, valores como família, Deus, liberdade. Isso ocorreu no dia 19 de março, 6 dias depois do discurso lá, um famoso discurso lá que o Jango fez na Central do Brasil. Temos aqui uma faixa, né? Deus é a verdade, democracia é liberdade, campanha da mulher pela democracia. Então, veja, é a ideia de que a democracia é a liberdade e que o comunismo, o socialismo não seria. Lógico que eu não estou me posicionando aqui nem a favor ou contra nada, estou apenas relatando para vocês esse embate político-ideológico do período. O movimento conservador, contrário ao governo de Jango, né, defende Deus, a pátria e a família. A crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia, né? O Jango sendo acusado de comunista, o Jango, por outro lado, falavam que essas forças não aceitavam a inclusão de pessoas até então excluídas das decisões políticas, que o Jango afirmava que haviam forças que queriam impedir a participação do povo na política, melhorar economicamente, conquista de direitos. Lembrando que, na época, os analfabetos ainda não votavam, os analfabetos só puderam votar a partir da Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. E aí, no meio dessa tensão toda de acusações, de movimentos sociais, de passeatas, de líderes políticos, tanto contra ou a favor de Jango, até nas Forças Armadas também, muitos a favor do Jango, outros contra. Em 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar uma guerra civil, o Jango deixa o país em 4 de abril de 1964. Aí, os militares tomam o poder. E aí ficou marcado aí de 1º de abril, em que o golpe militar, né, a imensa maioria dos historiadores, sejam conservadores de direita ou não, progressistas e esquerdistas, consideram como um golpe, dado que o Jango, independente se ele era um mau ou um bom governante, não vem aqui ao caso julgar, mas ele estava no país ainda, ele não tinha renunciado ao cargo e, todavia, assumiram a vaga ali de presidente, inicialmente o Ranieri Mazzilli, que era o primeiro-ministro, e pouco depois temos, 15 dias depois aproximadamente, temos o primeiro presidente militar, que é o Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí, em abril de 64, temos o final do governo Jango. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.